Oi, pessoal. Hoje eu acordei com assim, muita vontade de gravar esse vídeo para vocês. E esse vídeo é para eu compartilhar com vocês toda a minha experiência durante esse ano de 2021, que eu vivenciei, foram grandes desafios e que eu estou vivenciando até hoje. Muitos aqui já sabem que eu passei por muitas transformações nesse ano, pois cancelei meus atendimentos, já as minhas palestras. Eu estava fazendo palestras com os cristais etéricos, né, sobre as canalizações que eu recebi para mais de 100 pessoas. Isso estava acontecendo semanalmente. Estava dando muitos cursos no Porto de Luz, trabalhando muito mesmo, né? E por que desse motivo de eu sentir essa vontade de compartilhar a minha vida, minhas experiências desse ano com vocês? Porque eu sinto que nós somos uma única família. E a experiência de um pode ajudar a experiência de outros. Não necessariamente, mas alguma coisinha ou outra que eu vivi, que eu entendi desse meu processo desse ano, pode ser que ajude alguém que esteja passando por processos parecidos com o que eu passei. Então, essa é a minha vontade enorme de compartilhar tudo o que eu aprendi nesse tempo, também os meus sofrimentos, porque é assim a vida, ela é dual, ela traz oportunidades de várias maneiras para a gente, mas principalmente os aprendizados que eu tive. E como eu tive tantas ajudas durante esse ano todo, hoje eu sinto numa obrigação e num prazer enorme de poder passar também para vocês tudo o que me ajudou. Essa minha necessidade de compartilhar a minha vida, ela sempre foi muito forte em mim, porque eu entendo que a informação ela não é minha, né? Ela é do universo. As experiências que a gente vive, elas trazem conteúdo pessoal, mas elas também são para o universo, para ajudar outras pessoas. Foi um ano muito desafiador para mim, muito mesmo, mas também muito profundo e principalmente muito produtivo. Mas para chegar onde é o mais importante, que foram as minhas sacações, eu queria contar um pouquinho para vocês de mim. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa muito sensível. A minha sensibilidade era muito aguçada. Eu via coisas, eu sentia coisas que eu via que as pessoas, os meus amigos, não sentiam. Eu não conversava com eles sobre isso, mas eu percebia. Então, eu me via diferente das outras amigas minhas, das crianças que conviviam comigo. Primeiro, porque eu não me sentia nem um pouco à vontade quando me enquadravam dentro de uma caixinha padronizada, certo? Imposta, assim, como, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Isso para mim era muito difícil, eu tinha que entender por quê. Era preciso que o meu coração entendesse por que podia ou não podia, por que era certo e por que era errado. Se algo não fizesse o meu coração entender, eu não conseguia agir. Aquilo me incomodava de uma maneira que eu via que me incomodava as outras crianças. Elas obedeciam. Eu era muito rebelde. Eu não conseguia fazer algo que não fosse uma verdade para mim. E isso me tornou uma criança difícil mesmo, né? Minha mãe teve muito trabalho comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia mal de ser assim, porque eu me sentia diferente das outras crianças. Eu queria ser igual, eu queria ser amada igual. Então, isso me incomodava muito, esse meu jeito de ser. Então, eu comecei a desenvolver em mim capas, personalidades, de como eu achava que iam me aceitar e gostar de mim. Então, eu comecei a ser uma pessoa, eu percebia que na minha família faltava alguém corajoso, que pudesse fazer as coisas sem medo. Então, eu desenvolvi uma personalidade corajosa. Então, eu não chorava, eu era forte, eu não era frágil, e eu fui desenvolvendo essa capa em mim. Eu desenvolvia de uma tal maneira, tão habilidosa, que eu fiquei muito competente em desenvolver capas para ser amada. Então, eu me tornei uma Carminha alegre, moleca, levada, falante, corajosa, interagia com todo mundo. Mas tinha uma outra Carminha que era muito mais verdadeira, né?
que entrava sozinha no quarto e que ficava em frente ao espelho, conversando com os amigos invisíveis. Sozinha, eu não queria nenhum amigo nesse momento, eu adorava ficar no meu quarto sozinha. E então eu ficava em frente ao espelho conversando com meus amigos índios. Mais tarde, agora, relativamente coisa de 10 anos atrás, eu fiz uma constelação familiar e descobri que eu tenho uma família espiritual indígena, né? Tem origens nessa família espiritual que me acompanha até hoje. Ali no espelho, conversando com meus amigos invisíveis, eu recebi orientações, tudo fazia sentido para mim, tudo. Toda a conversa que eu tinha no espelho com esses meus amigos tinha um total sentido para mim. E ali eu não me sentia errada, ali eu não me sentia fora do lugar, ali eu me sentia em casa, acolhida, amada. Esses momentos, né, escondidos meus, ninguém podia saber. Um dia eu contei para minha mãe sobre os índios que eu conversava, os meus amigos índios. E ela falou para mim assim: filha, não conta isso para ninguém, as pessoas não vão entender. Quando ela falou isso para mim, eu tive uma sensação de que eu era uma pessoa errada, uma criança errada, que eu estava fazendo algo errado. E me calei, e depois disso eu não contei para mais ninguém. Hoje, eu super entendo, né, o quanto foi difícil para minha mãe ouvir o que ela ouviu, e o quanto ela queria me proteger na atitude dela, né? E por isso esse amor por ela só aumentou cada vez mais. Então era como se eu tivesse um mundo externo, onde eu conseguia interagir com as pessoas através das capas que eu tinha criado, e um mundo interno, onde eu podia ser eu. Eu convivi muito tempo assim, sendo duas em uma. Hoje, eu sei que nós não somos só duas em uma. Nós temos muitas personalidades. A gente vai, ao longo da vida, criando várias personalidades. Uma personalidade para você no seu trabalho, uma personalidade para você na sua família, uma personalidade para você com pessoas estranhas que você não conhece. A gente vai adquirindo, criando essas pequenas capas para a gente ser aceita e poder interagir. Então, nós não temos só duas capas, né? Na época, eu achava que eu era dividida. E que, no fundo, não era verdadeira em nenhuma. Quem eu sou, afinal? Só que hoje eu sei que somos várias capas. Desenvolvemos várias personalidades ao longo da nossa vida. Mas existe uma única essência, que somos nós. Nós, na nossa pura essência. Aí eu fui crescendo, entendendo um pouquinho mais sobre mim, deixando florescer quem realmente eu era, vencendo os meus medos, porque eu passei muito tempo com tudo tão escondido dentro de mim, achando que era errado, né? E que as pessoas não iam me entender, que fazer esse movimento de volta, de me expor, foi um exercício muito desafiador. E isso foi acontecendo aos poucos. E a partir desses acontecimentos, onde eu comecei a me aceitar como eu era, de fato, que muitas coisas começaram a acontecer na minha vida, muitas descobertas, e eu fui me apaixonando perdidamente pelos mistérios da vida. Foi ali que eu comecei a entender qual era o meu propósito de vida. E comecei, na época, arquiteta, mas, paralela a isso, eu fui estudando e me formando em várias terapias. Sempre com a Lúcia, minha amiga e parceira em toda essa minha trajetória. Durante 7 anos, a gente criou uma casa chamada Porto de Luz, onde a gente oferecia cursos, terapias, retiros para várias pessoas. Essa casa funcionava numa ilhazinha aqui na Barra da Tijuca, muito lindinha. Foi um momento muito feliz da nossa vida, de realização de sonhos. Foram 7 anos de muitos aprendizados, não pensem que foram só 1000 maravilhas, foram muitos aprendizados internos, profundos, sobre relacionamento, sobre respeito às nossas diferenças. Muita coisa a gente aprendeu, muita faltou aprender, né? Muitas ainda não aprendemos até hoje. E aí chegou a pandemia. E aí sentimos imediatamente que era um momento de mudança.
Transformamos o ponto de luz, que era presencial, em virtual. Começamos a experimentar um novo caminho. A gente sabe que o tempo e o espaço é coisa da nossa terceira dimensão e que a energia chega, abrange todas as dimensões. Então, tudo começou a acontecer da mesma forma que acontecia presencialmente. Ao contrário, a demanda começou a crescer pelas necessidades das pessoas, na época da quarentena, uma coisa nova, mudanças radicais nas vidas das pessoas se estruturaram e precisaram de ajuda, e aí a gente começou a trabalhar muito. Dediquei de corpo e alma a ajuda ao próximo, movendo bastante energia, curso, atendimento, atendia muito. Não tinha tempo mesmo para minha família. A gente sabe que trabalhar dentro de casa exige uma disciplina, uma rotina. Eu até tentei, no início, criar uma rotina, mas a demanda era tão grande e sempre o coração gritando para ajudar, né? Que eu acabei deixando de lado muitas coisas importantes na minha vida, como o meu dia a dia na minha casa, com meu marido, com a minha família, como cuidar do meu corpo, como os rituais mesmo, que eu fazia com mais atenção, os exercícios físicos. Fui ficando com uma vida mesmo mais sedentária, né, sentada em frente ao computador, trabalhando, mas muito feliz, sempre muito feliz. Eu confesso que eu não conseguia negar nenhum tipo de atendimento, gente. Eu, às vezes, me perguntava se isso fazia parte do meu ego ou se isso era realmente uma vontade do meu coração. Eu sempre sentia que era uma vontade do meu coração. Essa era a resposta, pelo menos, que vinha para mim, né, nesses momentos de pergunta que eu fazia. Mas eu deixei de avaliar o meu dia como uma observadora de mim. Eu sempre tive um hábito de, ao dormir, fazer um checklist de tudo que eu vivi durante o dia, como eu reagi diante de cada coisa que eu vivi, o que eu poderia ter feito melhor e que eu não fiz, né? Ser uma observadora da história do meu dia. Isso sempre me ajudou muito, porque me fazia olhar onde eu podia melhorar. Isso era uma rotina natural na minha vida. Era eu deitar para dormir que isso começava a acontecer. Mas com essa correria que eu estava de atendimento, eu fui deixando passar. E tinha dias que eu não fazia isso em mim. E muitas vezes eu me percebia inconstante nas minhas emoções, principalmente nas questões pequenas do dia a dia. Nunca nas questões grandes, nunca nas terapias que eu fazia, nunca nos cursos que eu dava, mas principalmente na parte administrativa, nos detalhes do meu dia a dia, eu me via inconstante nas minhas emoções. Até na minha qualidade de amor também, de amor e compaixão. Eu percebia, tinha aqueles toques que o universo me dava, mas a vontade de ajudar estava maior e eu seguia. Eu não olhava para isso com a profundidade que eu deveria olhar. Aí vinham os cursos. E nos cursos eu me sentia, quando eu começava a falar das minhas verdades, das canalizações dos meus mestres queridos, aquilo me fortalecia, acordava a minha consciência, eu me sentia expandindo e tudo passava. E isso me ajudava bastante. Eu sempre tive muitos cuidados para me proteger energeticamente. Limpar energeticamente a minha casa, estar sempre muito pertinho dos meus guias. Eu tenho a minha egrégora de ajuda, que eu sempre convoco, porque eu sei que é necessário, é muito necessário, até porque eu tenho o chakra da coroa muito aberto, e esses cuidados, eles precisam ser constantes comigo, porque qualquer fragilidade que eu tenha, eu fico muito vulnerável a qualquer tipo de energia. Então, por saber disso, eu sempre cuidei muito de mim energeticamente. Mas eu sentia que essa rotina que eu estava tendo de atendimento, ela não estava me permitindo fazer isso com calma, com a serenidade que era necessária. Limpar e sentir. Eu limpava e começava a atender. Eu fazia os meus trabalhos de proteção e começava a atender.
Eu não parava, eu não ficava em silêncio comigo para sentir se aquilo tinha surtido efeito em mim. Não dava tempo para isso, porque era um atendimento atrás do outro. Falei isso tudo para vocês, só para vocês entenderem como eu estava. Então, a vida me deu um primeiro empurrãozinho no início de 2021. Eu comecei a sentir uma dor no maxilar direito. A dor foi piorando, começou a travar o meu maxilar. Eu fiz uma ressonância e percebi que ela estava com um deslocamento muito grande do maxilar e eu comecei a conviver com aquela dor. Comecei a fazer nas minhas terapias, trabalhar com todas as ferramentas que eu tinha, mas a dor não minimizava. Ia piorando, começou a passar para o ouvido, garganta, e eu comecei a perder a abertura do meu maxilar de fala, né, da boca. Procurei especialistas, tal, e no final, né, de toda essa maratona, no início de 2021, solução, cirurgia. Aquilo foi, né, eu falei, cirurgia maxilar? Mas sempre as pessoas dizendo, isso tem risco, porque tem muitos nervos aqui que podem causar paralisação facial, então, enfim. Era uma cirurgia de risco que tinha consequências. Eu, numa meditação, pensei, o que seria essa dor no maxilar? O que o meu corpo está me dizendo com isso? E aí eu entendi que o que ele estava querendo dizer tinha relação com a minha fala, com o meu diálogo. E a minha boca é por onde sai a minha energia. E aí eu fiz uma pergunta para mim, como está o meu diálogo comigo e com os outros? E fiquei em silêncio, esperando a resposta do universo. Como eu estou me comunicando? O que eu preciso aprender com isso a mais? Que o meu diálogo comigo já estava em segundo plano, eu já tinha percebido isso. Porque eu não estava mais me avaliando, eu já não estava mais parando para sentir como eu estava, se eu estava protegida, se eu não estava, eu já estava percebendo isso em mim. Então, eu vi que tinha uma falha no meu diálogo comigo. E o meu diálogo com o outro? Eu estou tão para o outro. Eu estou fazendo cursos, eu estou atendendo, as pessoas estão satisfeitas com meus atendimentos. O que está faltando a mais? Aí eu fiz uma pergunta para mim. Eu estou aberta a ouvir novas ideias que chegam através de qualquer pessoa? Ou eu estou fechada nas minhas verdades? Eu fiz essa pergunta assim, com o meu coração muito verdadeiro. Muitas vezes, a gente vai adquirindo consciência, verdades, e a gente se fecha nelas, achando que ela é a verdade absoluta. Isso dificulta muito o diálogo com as pessoas. A gente fecha a nossa mente para algo que possa mudar a nossa verdade. E por que a gente faz isso? Por que a gente se sente enfraquecido quando alguém diz que a tua verdade não é a verdade dela? O que acontece internamente dentro da gente? Cada um tem a sua própria verdade e que essa verdade também não é permanente. Há 2 anos atrás, eu era uma outra pessoa diferente do que eu sou agora, falando com vocês. As minhas verdades mudaram. Assim como eu, as pessoas também são assim. Então, não existe verdade, não existe razão, existe o que a pessoa está passando, o que ela está entendendo da vida naquele momento, dependendo da experiência que essa pessoa viveu. E porque nós ficamos num diálogo querendo convencer um ao outro das nossas próprias verdades. O que tem por trás disso que faz mover tanta energia e que faz a gente desperdiçar o que é mais sublime, que é a gente aprender com o outro? Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas foram escolhidas pela gente para nos ensinar, para interagir com a gente, para a gente aprender junto. Então, a história das pessoas que convivem com a gente, que fazem parte da nossa vida, elas são ricas para a gente. Podem ser aproveitadas ou não, dependendo da situação que você está vivendo, dependendo do momento que você está vivendo. Mas são ricas. Um dia, uma experiência de um vai servir para você. E por que a gente fica querendo ter razão o tempo todo?
É o nosso ego, que entra com uma enorme necessidade de ser aceito, amado, admirado. O universo, nesse dar profundo, ele fica querendo nos ajudar o tempo todo. Então, ele começa a colocar pessoas na nossa frente, trazendo um novo. E a gente fecha os ouvidos para esse novo e fica fortalecendo com inúmeros argumentos a nossa verdade, acreditando que só existe esse caminho. Que esse caminho deu certo para mim, vai dar certo para o outro também. É uma atitude de amor? Talvez um amor ilusório. E nisso tudo que aconteceu no meu maxilar, isso veio em mim, né? Essa avaliação. Então, eu comecei a me calar, a escutar um pouco mais, a perceber o novo de cada coisa, a perceber os inúmeros recados da vida vindos de diversas pessoas, até daquelas que eu nunca imaginava que eu fosse receber. A não negar o que chegava para mim. Não negar não significa aceitar como minha verdade, mas receber de braços abertos e de coração aberto. E aí eu percebi que a única coisa que a gente pode fazer para o outro, mesmo quando estamos numa terapia, é expressar o nosso sentir, o nosso pensar momentâneo, e deixar que ele seja colocado como numa pena, por exemplo, que vai flutuando e pode ou não pousar em algum lugar. A pessoa escolhe se ela quer pegar essa pena e usar para alguma experiência e experimentar, ou também escolhe deixar essa pena passar. A escolha é completamente livre da pessoa. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre terapia, depois de mais de 30 anos sendo terapeuta. É a gente se despir da nossa personalidade e entender o mundo pelo ponto de vista do outro, com seus valores e não com os nossos valores. Essa pessoa que está à sua frente não é você. Ela é fruto da história dela. E ela não é nem inferior e nem superior a você. Ela tem outro ponto de vista. E nesse momento, a vida nos colocou juntas. Então, porque algo que ela dirá, se eu tiver aberto a ouvir, ela vai agregar ao meu ponto de vista e vice-versa. Nada acontece em vão. Tudo é para somar. E aí eu agradeci muito esse tempo, que apesar de ter sido doloroso, me trouxe uma parada providencial e que me fez avaliar tudo isso. Avaliar meus atendimentos, avaliar meu diálogo com os meus amigos, com os meus parentes, com a minha filha, rever as minhas terapias, rever meus diálogos internos, resgatar esse checklist que é tão importante, hoje é parte novamente da minha rotina. Quantas coisas eu descubro que passam desapercebidos durante o dia e que eu poderia ter feito melhor. Eu não me culpo por isso. Eu avalio e digo, agradeço por ter vivido aquela experiência, mas aquilo já entrou com um dado a mais para se amanhã isso se repetir, eu lembrar que eu posso fazer melhor. E sempre lembrar dessa imagem simbólica da pena, colocar minha informação, o meu pensamento, a minha opinião sobre as coisas nessa pena. E quem sabe ajude alguém algum dia. E aqui vai um pouquinho também que eu vou colocar de tudo isso, desse primeiro momento que eu vivi, né, numa pena para o mundo. Que algumas dicas que eu senti que foram importantes para mim, para eu entender tudo isso. O primeiro é que a gente não sabe nada. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe nada. Nós somos crianças aprendendo. Esse é o primeiro ponto. Para a gente poder começar a trabalhar internamente, isso tem que ser uma verdade para você. O segundo ponto, que é muito importante, é o amor pelo conhecimento. É o amor que te impulsiona a evoluir, que quer conhecer para ser melhor. E o outro é uma grande observação que temos que ter permanentemente sobre as resistências dos nossos corpos mentais e emocionais ao novo. Eles, a princípio, resistem a qualquer coisa nova. E a gente precisa olhar para isso
e ultrapassar isso. São itens que eu senti que eu tive que viver para poder concluir coisas que eu concluí nesse período, nesse primeiro desafio que eu tive no início do ano de 2021. E uma frase que simplifica, eu acho que o que eu vejo hoje como empatia, né? Porque esse foi o grande aprendizado desse primeiro desafio. E que eu uso assim em todos os diálogos da minha vida, com o meu marido, no meu trabalho, com as minhas filhas, com as minhas amigas. Eu agora vejo o mundo pelo seu ângulo e te ofereço o meu ângulo. Se estivermos dispostos e quisermos, poderemos aproveitar um pouquinho de cada um e sairmos melhores disso. Esse foi o meu primeiro aprendizado. Eu vou gravar um outro vídeo agora aqui, para não ficar muito cansativo para vocês, do meu segundo aprendizado.